Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez a gente aqui com vocês, um prazer enorme. Eu sou Daniela Eusébio, analista de data e informação, sou arte terapeuta e estou fazendo a psicossomática pelo IGEP e estou acompanhada pela Keller Vilela, também analista, arte terapeuta, psicossomatista, e a Paula, em que é analista em formação, está fazendo Jung, arte terapeuta, e a gente está Não sou arte terapeuta, sou psicossomatista psicossomatista. em formação. Corrigindo a rota. E a gente está aqui hoje para conversar sobre a importância da mitologia, né, para os estudos junguianos. Por que que o Jung valoriza tanto a mitologia, os aspectos mitológicos? E a gente vai trabalhar dois mitos, trazendo uma amplitude simbólica para a gente pensar acerca desse tema, né? O mito de Prometeu e o mito da Medusa. Então, como é que isso funciona? Como isso dialoga arquetipicamente dentro de cada um de nós? E eu queria começar essa conversa, meninas, trazendo uma fala do Jung, em que está lá no prólogo de Memórias, Sonhos e Reflexões, na página 25, porque eu acho que é tão importante essa fala dele, em que começa a trazer para a gente uma situação da profundidade, da importância e da seriedade em que o Jung trata o mito. Ele fala assim: o que se é mediante a uma intuição interior e o que o homem parece ser sob o aspecto da eternidade, só pode ser expresso através de um mito. O mito é mais individual e exprime a vida mais exatamente do que faz a ciência, que trabalha com noções médias, genéricas demais, para poder dar uma ideia justa da riqueza múltipla e subjetiva de uma vida individual. Então, assim, a gente está falando de um cara que é um cientista. O Jung, ele é do campo da ciência dura, né? Então, principalmente lá naquele espírito da época dele, a ciência estava posta, né? Ele é psiquiatra, médico, pesquisador, empirista, desenvolveu lá todo um processo e ele fala para gente que a ciência não dá conta da vida. E quem abarca a vida é a mitologia, né? Então, eu achei importante da gente abrir a conversa com essa fala do Jung, né? Dessa Memórias, Sonhos e Reflexões, porque traz a real noção da importância em que o mito representa para o Jung. Isso é muito legal que você trouxe, Dani. Acho que é uma ótima introdução para a gente começar a falar. A gente seleciona dois mitos gregos, lembrando que o Jung era suíço, ele viveu dentro do espírito da sua época, então não desvalorizando nenhum tipo de outra mitologia. Inclusive, a gente pode fazer outros podcasts trazendo outras realidades, outras coisas, mas isso faz parte do cotidiano no mundo do Jung, ele expandiu, então a gente está trazendo aqui também as nossas contribuições às expansões desses mitos. A gente queria começar hoje com o mito de Prometeu para trazer um aspecto sobre a consciência e uma reflexão sobre isso. Lembrando que os mitos gregos são contados e recontados ao longo da história da humanidade e eles foram sendo alterados. Então, não vamos tentar nos filiar demais à genealogia da coisa, dado que todo mundo é primo de todo mundo é irmão de todo mundo é pai de todo mundo na mitologia grega. Então, não se prendam demasiado a essa esfera, porque os gregos antigos, tratavam isso com certa tranquilidade, isso não era um problema. Então, Hum. dito isso, a gente traz aqui o relato do Junito de Souza Brandão, brasileiro, mitólogo, que, trouxe e estudou esses mitos. A gente selecionou uma das versões do mito de Prometeu para trazer hoje, lembrando que os mitos têm múltiplas contagens, e a gente selecionou uma para ampliar. Então, a que a gente selecionou hoje é a história de Prometeu, enquanto o primeiro da linha de Deucalião, então ele foi o ancestral de Deucalião, filho do titã Jápeto e primo de Zeus. Isso é importante para a gente fazer essa configuração. Então, Prometeu era da era titânica, primo de Zeus, e aí ele trouxe para Zeus um pedaço de carne de boi, em que ele disfarçou os ossos com gordura e outro era a carne que ele disfarçou com a couraça. E ele perguntou qual dos 2 Zeus queria comer e qual do outro ele daria de presente.
e Zeus acaba comendo os ossos. Ele se sente extremamente ressentido por ter sido enganado. Mas esse não foi o maior pecado, por assim dizer, de Prometeu. Prometeu engana Zeus uma segunda vez, porque neste momento em que Zeus se sente enganado pela primeira vez, ele pune Prometeu, tirando a chama do fogo dos humanos. E Prometeu rouba uma faísca desse fogo, novamente de forma muito sábia, muito safa, muito esperta. Ele rouba uma faísca desse fogo divino e entrega para a humanidade. Neste momento, Zeus entende essa infração como plenamente punível, e aí ele acaba agrilhoando Prometeu no topo de uma rocha e faz com que uma águia venha todos os dias bicar o seu fígado. E todos os dias esse fígado vai renascer e todos os dias essa águia vai bicar o seu fígado. Essa é a história que a gente escolheu para ampliar. E Prometeu, ele era um titã, né? A gente não pode esquecer em que é um titã, tem toda uma configuração ali e tal. E como é que a gente faz para olhar para isso, né? Eu acho que um pouquinho antes da gente entrar na história de Prometeu, é importante da gente contextualizar que a mitologia, ela trata de assuntos arquetípicos. Inclusive, a gente já fez, a Paula e a Keller fizeram um podcast muito interessante sobre arquétipos. Dá uma conferida lá para você entender direito o que são os arquétipos para Jung. Mas esses temas arquetípicos, eles atravessam, né, toda a humanidade e eles vão mexendo com a gente. Então, os mitos, eles também estão carregados de imagens simbólicas, né? Para Jung, imagem arquetípica e símbolo são correspondentes, né? Tem uma profundidade, uma quantidade de energia psíquica em que é movimentado ali quando a gente ouve as histórias. Então, quando a gente escuta a história de Prometeu, muito além de uma contação de uma história, né, de uma história vazia, é uma história em que está grávida de significados. Né? Então, como é que a gente faz para olhar e para ampliar e trazer a importância desses significados? Como é que a gente olha para isso, né? Então, Prometeu é esse titã e que aqui ele comete o primeiro grande pecado, a primeira grande escorregada, que é enganar Zeus, né? Então, ele oferece ali os ossos cobertos com gordura, que Zeus olha e fala, delícia. E depois ele oferece, né? Tem a carne com a coraça. Então, esse ato de enganar a Zeus, né? Então, quando a gente traz isso para ampliação e para dentro de um aspecto simbólico, e, gente, muito longe disso aqui ser escrito em pedra ou ter uma razão única, um olhar único, né? A gente está trazendo, ampliando, ventilando aqui para a gente pensar juntos. Esse ato de enganar a Deus, né? A gente está falando também desses movimentos em que, vez ou outra, a nossa consciência tende, né, a tentar roubar no jogo, né? Nesse sentido de tentar enganar o próprio self, né? Porque a gente não pode esquecer em que o ego está a serviço do self, não ao contrário. Mas vez ou outra, o nosso ego acha ele está um pouco inflado, ele está um pouco ali meio complicado, né? A gente se acha tão poderoso quanto Deus ou Zeus. Então, esse primeiro movimento, né, onde Prometeu tenta enganar a Zeus e consegue, né? E Zeus se sente muito ofendido, né? E pune a humanidade tirando esse fogo, né? Então, uma outra forma que a gente amplia esse fogo seria esse fogo da sabedoria, do conhecimento, porque quando a gente tem essa chama, né, e trazendo inclusive até para um olhar um tanto alquímico, a chama ela faz um processo de transmutação. Através do calor desse fogo, né, da expansão, ele clareia, faz os movimentos, ele expande o nosso olhar, né? Ele aquece a nossa alma, o nosso saber. E quando Zeus tira, né, essa chama, o que que vocês acham que está por trás dessa simbologia da punição de Zeus? Enquanto você ia falando, eu ia pensando aqui na psique, né? Uhum,
o que a gente vê dentro do consultório, essa coisa do, do ego tá sempre tentando, né, ludibriar o self e acha que dá conta de fazer isso, né? Então, eu dou uma roubada no jogo aqui e faço do jeito que eu quero. E aí, claramente, a gente tem até uma brincadeira que fala, lá vem uma rasteira do self, né? Uhum, Porque ele vai dar uma rasteira. E é essa relação de Zeus, né, é puni-lo. E aí, quando a gente vai pensando nessa punição, né, me veio à mente essa coisa, você falou ele rouba o fogo, né? Então, quer dizer, Zeus retira esse fogo dele, né? E aí ele volta lá para tentar pegar de novo e rouba. Então, assim, essa coisa do fogo, a gente pode entender como uma energia que move a gente pela vida, né? E aí, a hora que eu tento enganar o self, ele vai punir essa consciência de alguma maneira. E aí, será que não é esse momento de você se sentir desanimado, né? uhum. Quando você se sente desanimado da vida, quando você se sente meio depressivo, meio desesperançoso, você está sem fogo. E se a gente pegar a palavra desânimo, né, numa É. brincadeira poética, que é sem ânima, sem Sem ânima, alma, né? sem Sem alma, alma. é, Uhum. né? Então acho Eu que é um pouco isso, né? É, eu gostei dessa brincadeira que a Dani trouxe do desânimo, e queria acrescentar aqui mais uma coisa, se a gente pensar no fogo enquanto representante da consciência, porque o fogo clareia as coisas, ele traz espaço para que exista o seu oposto, porque vamos pensar, um mundo sem fogo, ou sem luz, ou sem iluminação, é um mundo escuro, ou seja, não há nada que eu consiga enxergar. E a ideia da consciência é trazer clareza, é trazer dimensão para a gente, é trazer um aspecto reflexivo. Então, o presente de Prometeu para os humanos foi o início da consciência. Então, por que que Zeus não queria que os seres humanos tivessem isso? Porque a consciência nos aproximaria da ideia de Deus, na cabeça de Zeus. Estou tentando ler a cabeça de um Deus, meu Deus. Eh, cuidado com a mas híbrida. isso não, né, pois é. Mas enfim, fazendo uma análise simbólica aqui, eu acho que isso nos aproximaria dessa capacidade reflexiva, né, e só a capacidade reflexiva poderia depor um Deus. Né, Porque e o assim, fogo, por que eu porque o deixaria de fogo, acreditar? Eu acho que é, isso tem todo esse simbolismo muito nutrido, né, um Deus só ocupa o cargo de Deus enquanto eu acredito nele. Se eu deixasse de acreditar, ele não teria mais esse poder, né. O Uhum. que que é um reinado sem súditos? Não faria nenhum sentido. E eu acho que, enfim, hoje em dia tem muitos best-sellers que discutem inclusive essa possibilidade. Inclusive o Nietzsche tentou tirar o Deus do seu respectivo lugar. Mas isso é uma conversa para outra hora, né. Mas eu pensei aqui na consciência enquanto centro da humanidade e essa expansão. Então o fogo traz um espaço de luz e, óbvio, um espaço de sombra, que também integra quem nós somos no psiquismo. A sombra Uhum. ocupa um espaço fica com nós 3, né, eu assisti. Mas eu acho que tem isso, tem esse simbolismo todo ali, né. E não satisfeito de enganar Zeus a primeira vez, ele engana a segunda vez. Então, né, aquela que coisa que não, não aprende com a lição, com a surra que foi dada, né, da primeira vez. Então, esse ato, né, de tentar de novo ludibriar o self, de novo tentar enganar, né, e esse processo de caramba, né, eu tô tomando na cabeça, como a Keller falou, o self tá me dando uma surra e eu não aprendo. ainda assim, Então, não aprendo. Então, é muito curioso, porque, por exemplo, na clínica, a gente percebe muito alguns aspectos, né, de pessoas em que chegam falando, ai, o que que te trouxe a terapia? Ah, eu quero autoconhecimento. Ah, aqui, né? Então, eu tô atrás do fogo de Zeus ali, tô atrás da é, tocha desse fogo, né? Tá bom. E aí começam os processos, começam as análises, e a gente começa a se aprofundar nas questões, e de repente a pessoa tem uma negação do próprio processo. Ela lida com umas questões tão complicadas, tão complexas,
O ego não quer sair da zona de conforto. E não, se tem uma coisa em que o ego odeia é a mudança, né? Ele detesta sair da mudança, ser incomodado, né? Então ele fica ali relutando. A pessoa sabe o que tem que fazer e não faz. E ela continua roubando nesse jogo e o self continua falando com ela, falando, ó, você precisa resolver, você precisa resolver. E a pessoa não resolve. Então, por exemplo, um caso que vez ou outra aparece, né? A pessoa está num trabalho que odeia, está num sofrimento atroz, desenvolve depressão, desenvolve burnout, está exausta, está cansada, detesta, ela está se autoconsumindo, né? E trabalho, quando a gente pensa, são mais de 8 horas, às vezes, que a gente tem no dia, no melhor horário do dia, a gente está se dedicando para algo que eu odeio. Olha o peso disso. Então, É, é uma quantidade de energia que eu despendo, né, para uma tarefa, para uma situação em que me retroalimenta com uma agressão, né? Então, é uma coisa paralisante, se a gente for pensar. E aí a pessoa vem para a terapia para falar de burnout. Ah, porque eu tô com burnout. Tá bom. Então a gente começa a lidar e vai falando e amplia e começa a entender que, no fundo, esse escape para o trabalho tem um outro ponto em que está fazendo com que ela fuja da própria vida, né? ela está presa num sofrimento enorme para evitar um outro Um outro sofrimento que ela não quer sofrimento. olhar. Perfeito. E aí ela descobre esse sofrimento. E aí ela olha para isso, ou seja, o fogo se acende. Quando esse fogo acende, ela olha para aquela questão, ela fala, não vou, não, Não, não vou dar conta, não quero, ou não estou pronta, ou não é assim. Aí começam a vir inúmeras desculpas. Porque o mercado de trabalho está muito fechado, porque eu tenho que pagar os boletos, porque eu estou há 15 anos eu nessa já tenho muita empresa, idade, eu não dá tenho para idade. recomeçar. E aí esse monte de desculpas, né, que são esses roubos no jogo em que a gente está falando, né, que no fundo o self já mandou a depressão, já mandou o burnout, já mandou as angústias, mandou a terapia. A pessoa já está com o fogo da Gente, consciência às vezes aceso. às vezes manda até acidentes reais, né? Físicos Mas, exato. A mesmo. pessoa quebra o pé, bate o carro, né? Tem um monte É, de coisa que vai acontecendo, mas a pessoa fica são ali. todos sinais, né? Exato. E aí ela fica e não faz o que tem que ser feito, por medo, enfim, não vem ao N, caso, mas N questões. N questões, exato. E aí ela vai roubando nesse jogo contra ela mesma, num sistema quase autopunitivo, né? Dessa águia comendo esse fígado sempre e de novo dessa pessoa. O fígado tem um aspecto regenerador, né? Ele regenera muito rápido. Então a pessoa Ou seja, simbolicamente, não oi? tem fim. Ou seja, é um sofrimento que não tem fim. Não tem fim, exato. E a pessoa fica nesse processo, cada manhã em que ela acorda, essa águia está picando o fígado dela, né? O fígado é um órgão, vocês que são psicossomatistas podem trazer mais ampliação acerca do fígado, mas é um órgão em que processa, né, os sentimentos, a raiva, né, os processos angustiantes e tal. E ela tá ali, sendo bicada, e num sofrimento, né? Até que chega um determinado momento, 10 mil anos depois, em que esse Prometeu, ele é liberado por Hércules, né? Que vai lá e libera ele e tal. Então, trazer esse aspecto à reflexão, né? Por que que esse Prometeu, vez ou outra, a gente, o nosso Prometeu interno, fica roubando no jogo da vida? O que que leva com que a gente, né, faça com que não permita, que a gente não se permita, né, fazer os processos de mudança profunda, de mudanças estruturais, de ampliação de consciência, de ir para a vida numa outra fluição, num outro sentido. É muito bacana pensar isso que você trouxe, Dani, pensando ainda na liberação dele de sua punição, embora Hércules tenha o liberado, ou Heracles, enfim, a depender do que você está lendo, quando ele é liberado, Zeus tinha jurado pelo Estige, e isso era um julgamento, como dizer eu juro por Deus, era nesse nível,
ele tinha jurado que nunca ia liberar Prometeu do seu agrilhoamento. Então, quando Hércules libera ele, ele prende essas argolas, né, essas algemas na coluna dele, e eu acho que isso também é simbólico, de forma que ele nunca se esquecesse da sua punição. Quando a gente pensa em fígado, acho que vale a gente trazer o fato de que o fígado processa toxinas, mas quando você se intoxica sempre e todos os dias, esse fígado vai se adoecendo, porque vamos lembrar que o fígado, embora seja um órgão regenerativo, ele também morre, né, tem um monte de gente fazendo transplante de fígado, porque o fígado tem uma vida útil, né, ele vive numa porção de energia, num tempo, num espaço, nós somos seres humanos, então esse fígado vai adoecendo. A partir desse processo, que a gente pode olhar no burnout, a gente pode olhar numa relação tóxica, mas enfim, se a gente for pensar no aspecto de toxina, esse endurecimento desse fígado, dessa perda de vitalidade, perda de músculo, né, ele exerce múltiplas funções, inclusive enzimática dentro do corpo, ele tem uma função muito importante. E se a gente pensar nesses grilhões na coluna, a coluna enquanto representante daquilo que nos deixa em pé, daqueles que nos dá o centro, que está próximo à nossa medula, eu acho bastante expressivo também essa reflexão. Sim, sem dúvida. Enquanto você estava falando, né, uma coisa em que eu fiquei refletindo é a coisa da punição, né, essa coisa da águia e tal. Então, como o símbolo ele é grávido de significados, né, eu vou trazer aqui um outro olhar para a gente pensar juntas também. Esse fato, né, de Prometeu, ele vai, rouba o fogo, leva para a humanidade, ou seja, faz essa expansão de consciência humana acerca, né, da sabedoria dos deuses, uma forma quase ele perigosa de cometer a híbris, né? E ele é punido para levar conhecimento à humanidade. E eu tenho estudado profundamente, né? Eu sei que a gente não vai falar de mitologia indígena, mas é só uma provocação, porque se a gente está falando de arquétipo, de símbolo, né, e de mitologia, olha que curioso. Tem um mito guarani em que um urubu ele está voando pelos céus e ele vai voando tão alto, pega um pedacinho do sol e desce e traz esse fogo do sol até a aldeia dele, de urubu. E aí, a partir desse momento, os urubus nunca mais comeram carne crua. Eles não têm mais o medo da noite e não passam mais frio. O problema é que os urubus não quiseram dividir o fogo com os bichos. E aí vem um herói de um povo Apopocuva, o nome do herói é Nhanderequei, e esse herói é convocado a roubar o fogo dos urubus. Então ele vai, monta todo um plano ali, né, para fazer o roubo do fogo dos urubus. A história vai acontecendo, o mito vai rolando e tal, e no final, esse herói, ele consegue roubar o fogo, né? Ele faz a expansão dessa consciência, soprando inclusive a brasa desse fogo para ele virar uma grande chama, e quando vira essa chama, ele leva o fogo para a aldeia dele, e os antigos falam em que até hoje tem as brasas, né, desse fogo nessa aldeia. Então, por que que eu estou trazendo para a gente pensar? Eu acho muito curioso da gente refletir que essa coisa do roubo do fogo, ela é arquetípica. A história do roubo do fogo, da expansão da consciência humana. Seja em Prometeu lá na Grécia, ou numa aldeia guarani, em que está aqui, né, no nosso microcosmo brasileiro, é, é um tema arquetípico profundo, aonde fala sobre esse fogo celestial do Deus Sol, em que desce para fazer a expansão e iluminação da consciência desses urubus, né? E que depois o ego, na figura desse herói, rouba o fogo para ele. E aí, a partir disso, em que ele se transforma como herói e volta transformado para fazer a agregação e ampliação da aldeia dele. Mas o que me chama a atenção no mito guarani, e olha, eu já li muitos mitos indígenas, e pelo menos até o momento eu não li nenhum mito em que houvesse punição. E aqui que eu queria refletir com vocês também, né? Porque se lá na Grécia
o Prometeu, ele é punido por roubar o fogo. Primeiro, ele é punido por enganar os deuses, né? Não só por roubar o fogo. Primeiro, ele é punido porque enganou os deuses. Roubou o fogo, levou para a humanidade e teve a águia sendo devorando ali o fígado dele, né? Arquetipicamente, na constituição da nossa alma brasileira, a gente não tem punição. Tem guerra, tem engano, tem treta, tem tudo, mas punição não tem. Então, o que será que isso também fala acerca da nossa constituição de alma brasileira, É curioso, né? né? É bem curioso isso, o fato de não haver punição, né? Será que porque a gente, não sei, de repente, a alma brasileira não tem esse distanciamento tão grande, é, ou, 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 sei lá, dessa coisa entre o Deus e o humano, sabe? Há uma... Porque até porque para os indígenas, os deuses eram muito mais próximos, pelo menos é a impressão que eu tenho, porque eles estavam muito ligados ali às questões da natureza, né? Sim. Então, o sol é um deus, a lua é um deus, né? O raio, o trovão. Então, tudo. Então, assim, eram elementos muito mais próximos. É o que eu sinto na mitologia iorubá também, né? Tem uma proximidade maior entre Deus e humano. Sim. Então, e aí se a gente lembra, né, do o mito grego, tem essa questão do fogo ser esse conhecimento. Então, será que a punição não é porque, como nós, como seres humanos, ousamos querer nos aproximar do conhecimento divino, né? E aí há essa punição, porque você não pode ousar chegar perto do conhecimento de um Deus, Uhum. né? Então, acho que tem uma separação aí bem rígida, ao invés de ter uma tentativa de comunhão, porque é o que eu sinto na mitologia iorubá e na mitologia indígena, né? Uma tentativa de comunhão entre deuses e humanos, Perfeito, perfeito. né? Mas eu acho que isso é importante da gente trazer a reflexão. É só uma provocação. Eu acho, assim como a Paula sugere, né? O tema de mitologia urubá e mitologia indígena, a gente pode Sim, fazer isso num outro movimento, um outro lugar. é, Mas eu acho que é importante da gente trazer a reflexão, já que a gente está falando de arquétipo, de energia arquetípica, né? De como isso nos movimenta. A gente tem um processo de colonização do pensamento, né? O próprio Jung é suíço, a filosofia vem lá da Grécia, né? O direito é romano, né? A literatura, a gente tende a olhar ali para a Europa, né? A literatura francesa, a russa e tal. Enfim, a gente tem uma coisa nossa em que nos leva para esse lugar, mas decolonizar o nosso pensamento e trazendo isso um pouquinho mais próximo para a nossa realidade arquetípica também pode ser uma tentativa de desinflamar um pouco alguns aspectos da nossa alma brasileira, né? Então, a gente precisa realmente ser punido por ter ampliação de consciência? É só essa pergunta que eu deixo em aberto para a gente pensar juntos, nós três e os nossos ouvintes aqui, né? Precisa de punição, né? Enfim. Mas eu acho que tudo isso, né? Essa punição desse Prometeu, agora voltando ali para a Grécia, também tende a falar sobre alguns aspectos paralisantes em que acontecem na nossa vida, né? Vez ou outra a gente toma uma surra da vida e fica ali meio parado sem saber como fazer, como agir, né? E aí procurando saídas para tentar sair desse, para tentar, sei lá, buscar saídas criativas, né? Para tentar lidar com todas essas questões. E falando em paralisia, eu acho que é legal da gente também trazer a reflexão o mito da Medusa, né? Porque a Medusa é um outro olhar arquetípico, uma figura muito sedutora, que está na arte pra caramba, né? Que está nas tatuagens por aí, em que a gente vê, né? E por que que essa Medusa fascina tanto a gente, né? Por que que a gente tende a olhar? Então, quando a gente olha o mito da Medusa, ela era uma mulher, ela era uma sacerdotisa que servia a Atena, né? Ela era devota a Atena. E Atena é a deusa virgem do Olimpo, é a queridinha de Zeus,
e a Virgem do Olimpo. Então, todas as sacerdotisas, as ninfas dedicadas a Atena também tinham que se manter castas, não podiam, né, ter amor, ter vida sexual, não podia ter nada. O problema é que a Medusa, ela era lindíssima, linda, uma mulher deslumbrante, de cabelos lindos, ela era sedutora, ela tinha um aspecto assim de um feminino muito transbordante. E ela, por azar, despertou o interesse de Poseidon. E Poseidon, quando ele percebe ali Medusa, ele fica meio maluco por ela, e ele pega a Medusa à força, e ele estupra a Medusa, viola o corpo de Medusa dentro do templo de Atena. E Atena, quando soube, ela ficou tão furiosa em que ela decidiu se vingar da Medusa e não de Poseidon. E aí, talvez, né, ela transforma a Medusa, né, com os cabelos lindos em que ela tinha, em cobra, em serpente. Ela dá asas de ouro para Medusa, garras de javali, né, e tem todo um processo ali de monstruosidade desse feminino. Medusa, então, ela se retira para as cavernas e, a partir de então, ela começa a paralisar, né, os olhos da Medusa, que também foram amaldiçoados, em qualquer pessoa em que olha diretamente nos olhos da Medusa, é transformada em pedra. E a Medusa então vai lá para as cavernas do inconsciente e fica ali, né, transformando os homens em pedra. Até que um dia, um rei, ele manda como que é o nome dele? Perseu. Ele manda o Perseu, né, para fazer para cortar a cabeça dessa Medusa, né? Então, Perseu vai lá, ele ganha um escudo lustroso de Atena, ele ganha uma espada, ele ganha o capacete da invisibilidade do Hades, as sandálias aladas de Hermes, e ele vai todo munido ali, orientado por Atena para fazer o corte da cabeça da Medusa, e ele consegue, né? Ele decepa a cabeça da Medusa. E a cabeça dessa Medusa, ela é depois incorporada na égide do escudo de Atena, né? E o sangue, né, que brota ali da vertente do pescoço da Medusa, Medusa, depois de decapitada, ela gera dois filhos, né? Pégaso e Crisaor, que é o gigante. Então, quando a gente olha também para esse aspecto arquetípico, e aqui, gente, é muito importante da gente trazer uma observação que quando a gente fala de mito, a gente está falando de energia arquetípica, eu não estou falando de gênero, eu não estou falando de homem e nem de mulher. Eu estou falando de energia arquetípica feminina ou a ânima, né, do homem. A consciência feminina ou a ânima, a consciência masculina ou o ânimos, tá? Porque senão a gente vai apequenar o mito, né? E aí perde uma série de ampliações. Mas essa Medusa, né? Então, quando a gente começa primeiro a trazer a reflexão de Medusa, eu acho que é importante a gente falar de Atena. Porque Atena, ela é uma mulher e ela é gerada a partir da cabeça de Zeus. Zeus gesta Atena na cabeça, né? Então, só aqui já tem esse aspecto desse feminino muito contaminado pelo sistema patriarcal, pelo machismo, pela forma reducionista e pela negação desse próprio feminino, né? Como que vocês percebem, Atena? Bom, eu sou suspeita para falar porque meu TCC em psicologia junguiana foi sobre o mito de Atena e Zeus. Então, talvez eu tenha algo a dizer. Boa. É curioso a gente pensar que Atena é uma deusa sem mãe, ou melhor, ela não conheceu a mãe dela. Metis foi engolida por Zeus e assim ele gesta Atena na sua cabeça. Quando a gente pensa nisso e posteriormente ela será convocada a virar o voto de Minerva, né, até no julgamento de outra mulher, então ela vai desempatar o julgamento de uma mulher por homicídio, a gente consegue configurar um pouco mais essa figura de Atena. A gente consegue compreender que muito mais do que só um aspecto do patriarcado, a gente pode pensar, e é isso que eu defendi no meu TCC, em Atena enquanto a representação da ânima de Zeus. E, a contrário senso, ele também representa o ânimos dela.
Então ele é o referencial do masculino que existe dentro dela e ela o referencial do feminino que existe dentro dele, na inconsciência. Quando a gente pensa em Atena conduzindo Perseu a cortar a cabeça da Medusa, isso me chama muita atenção, pelo fato de que já não foi suficiente você ter transformado aquele ser numa monstruosidade, já não foi suficiente sua punição, você precisa cortar a cabeça dela e ela se apropriar desse símbolo. Eu criei uma monstruosidade e para isso eu vou colocar ela no meu escudo como uma forma de manifestação de orgulho por aquilo que eu fiz, mas mais do que isso, a intenção daquele escudo era paralisar os inimigos numa cena de Uhum. batalha. Lembrando que Atena é da estratégia e da sabedoria. Então ela andava para e passo com Ares, que era o deus da guerra, que a estratégia existia dentro desse contexto. Então ela é uma deusa guerreira, ela saiu da cabeça de Zeus com um grito gutural. Ela saiu já com uma lança montada para uma situação de guerra. Agora, a gente também não pode descartar, Paula, em que a Atena, ela é a deusa da razão, ela é deusa da lógica, como você trouxe, da estratégia da guerra, né? E todos esses atributos, elas estão ligadas a esse masculino, ao ânimos, né? Então, no fundo, o que o mito da Atena me traz também de reflexão é que, será que assim, a Atena, ela nega os aspectos da feminilidade, do feminino dela, né? Ela está muito identificada com o ânimos também. Então, quando ela nega o amor, a sexualidade, a fertilidade e todos esses lugares em que ela se mantém casta, né, principalmente para esse pai, tem um complexo paterno bem importante também de um lado, isso tudo, esse feminino, ele vai para a sombra. Então, nesse mito, duas coisas me chamam a atenção. A primeira é Atena se vingar do feminino. Ela não acolhe a Medusa, ela pune a Medusa, porque a Medusa desperta sexualmente o interesse de Netuno, de Poseidon, né? Primeiro. E depois ela transforma a Medusa nesse monstro. Será que esse monstro não é a projeção sombria do feminino de Atena? Não sei, tô aqui para a gente pensar junto, sabe? Então, quando esse feminino deformado, né? Aqui estou na poética, tá, gente? Esse feminino deformado de Atena é projetado na Medusa e transforma ela nessa paralisação, né? Em que ela transforma, né? Essas pessoas, né? As pessoas são todas paralisadas, os homens ficam paralisados. Também não fala de um aspecto, talvez, paralisante dessa própria excesso de razão, a unilateralização da lógica, a identificação com esse ânimos negativo? Também pode ser um outro olhar, né? E, por outro lado, Medusa, ferida, magoada, né? Nossa, violada, marcada por todo esse processo, não deixa de ser uma resposta, né, para esse feminino em que também é violado pelos aspectos patriarcais, sejam o feminino da mulher ou da ânima do homem, né? Então, ela foi condenada por um crime que ela não cometeu, de verdade, assim, né, a Medusa. E aí, essa Medusa, violada, machucada, ela paralisa o outro. Então, quando a gente fala de processos de paralisação psíquica, né? A gente está falando de uma estagnação de uma energia diante de uma dor muito profunda em que aconteceu com essa medusa. Então, a gente pode pensar, por exemplo, a medusa que me habita como um aspecto das depressões, das profundas ansiedades, dos vícios, as compulsões, sei lá, os pensamentos intrusivos, a procrastinação, tem tanta forma, tem tanta medusa que nos habita e que nos paralisa nesse lugar por causa de uma ferida emocional profundíssima que não foi vista, não foi elaborada, não foi refletida, não foi, não foi cuidada, né? Não foi olhada para esse lugar. Agora, falando de olhar, eu acho que a Keller trouxe uma reflexão bem importante, né, Keller, enquanto a gente estava no off aqui. É, antes da gravação. Eu estava aqui, tô ouvindo vocês falando e vou pensando nessas questões dentro da clínica,
né? O quanto uma mulher, né? Agora falando na situação clínica, o quanto uma mulher não pode ferir o próprio feminino, né? E se tornar essa medusa por conta dos anseios da própria sociedade, né? Ali do mercado de trabalho, de uma série de coisas, o quanto ela não vivencia esse lado sombrio desse feminino, né? No olhar, nessa característica da medusa, sabe? De se acabar violentando de alguma maneira para poder servir a este masculino, né? Porque a Atena faz isso, então a gente pode entender a medusa como esse lado sombrio, né? E aí a Atena não vive o feminino dela por quê? Ela não vive o feminino dela porque ela tem que ser essa filhinha do papai, né? Ela tem que ser, ela é só essa razão, essa coisa. E aí dentro da clínica a gente vê mulheres assim, ah, no mercado de trabalho, né? Quantas mulheres para estar no mercado de trabalho, dependendo dos lugares que ocupa, não precisa suprimir esse feminino. E aí, ver toda essa exuberância da medusa é insuportável, né? É insuportável você ver uma mulher vivendo a sua plenitude de beleza e feminilidade. Então, é isso, na hora ali mas coitadinho do Poseidon, ele não é judiação, ele foi uma vítima, né? E aí, Ele foi quando tentado ele foi pela... tentado, ela que é sedutora, ela que é bonita demais. O quanto a gente não ouve as pessoas falarem, mas ela é que anda vestida assim ou assado. E aí É, ela despertou, né, a paixão do outro, né? E aí a mulher, ela ataca em geral a outra mulher, né? exato. Porque tá olhando para essa sombra, né? E aí o outro aspecto que a gente estava falando antes da gravação é essa coisa de ali você tem a Medusa, e a Medusa, ela, a maior, o que para mim me chama muito a atenção é essa característica de ela é perigosa num certo, né? Ela guarda ali um perigo e você não deve olhá-la nos olhos. E todas eh, os- as representações do mito, né? Todas as animações, os filmes, tá? Tudo que retrata Medusa sempre tem essa característica. O principal que eles mais mostram é não olhe nos olhos. O que é que você não deve olhar de verdade, né? Qual é a questão de não olhar? E aí, por que que existe alguém em nós que, mesmo sabendo que não é para olhar, a gente olha? Que Uhum. curiosidade é essa, né? Era essa questão que eu estava levantando com as meninas. E que eu não tenho resposta, gente, né? Eu só jogo a pergunta aqui e saio correndo. Né? Porque assim, que curiosidade, porque o ser humano ele é movido por curiosidade, né? E tem coisas que assim, você fala, cara, não vai lá, né? Não vai lá mexer com aquilo, mas algo em nós, então assim, quem é que está dizendo para não olhar? Será que é a consciência? Será que é o ego? Que tá, não olha para aquilo lá, não, deixa quieto, né? Porque num primeiro momento é isso, a hora que eu olho nos olhos da medusa, o que que acontece? Eu sou paralisada. E aí, o quanto eu vou ter que trabalhar, ou algo em mim vai ter que trabalhar para sair dessa paralisia, para sair dessa petrificação, né? Perfeito. Então, quem será que fala, não olha? Uhum. E é muito curioso, Keller, porque o Perseu, ele só consegue cortar a cabeça da Medusa pelo reflexo no espelho. Então, esse Sim, Perseu, né, que nos habita, seja como um princípio masculino, ou como o ânimos, ou como um ego, né? O herói normalmente tende a apontar para o ego, né? sim, sim, Então, esse Perseu que nos habita, que vai enfrentar essa Medusa, ele olha pelo espelho reflexivo do escudo dele. Então, como é que a gente pensa esse espelho, né, de Perseu? Pode ser os aspectos, por exemplo, pode ser a própria análise, a terapia, sim. pode ser grupos de apoio, pode ser até a própria igreja, né? Um autodesenvolvimento. O Então, trabalho artístico trabalho através da arte arte terapia. terapêutico, exatamente. Então, existem formas da gente olhar para essa medusa sem estar petrificado por ela.
né? Então, dentro dessa amplitude poética. E aí, quando Perseu corta a cabeça dessa medusa, né? A Paula trouxe uma provocação, mas, né, como o símbolo é grávido, eu vou para um outro lugar, vou viajar aqui numa outra maionese. A cabeça dessa medusa, representante de um aspecto de projeção sombria de Atena, não deixa de fazer um processo de integração, quando Atena integra a sombra no próprio escudo. Então, Atena, ela pode ser tudo, mas ela não é idiota. Ela é muito inteligente, ela é justa, ela tem uma justa medida em que Atena, né? Será em que esse ato de juntar essa cabeça de Medusa não é olhar para os próprios aspectos sombrios desse excesso de racionalização, desse ânimo super negativo? Faz essa junção, porque para Jung a vida acontece na totalidade. Sim. Então, o encontro da luz e da sombra faz o processo integrativo, e aí esse escudo ele passa a defender a Atena, paralisando os inimigos, né, dentro do aspecto simbólico. Ou seja, eu uso aquilo em que era muito ruim e muito negativo a meu próprio respeito, com a ampliação do fogo da consciência, né? Ó, o Prometeu aqui aparecendo É. com essa fogo de consciência, em que a gente faz o processo da integração dessa sombra e aí segue para a jornada da vida, né? E para a gente continuar aqui na nossa reflexão, Medusa, ela tem um filho, tem dois filhos com Poseidon, né? Que é Pégaso e que é Crisaor, né? Então, esse Pégaso, né? Quando no fundo a gente consegue resolver as nossas questões de depressão, de, nossa, síndrome de pânico, dos vícios, as compulsões, os lutos paralisantes em que deixam a gente em processo paralisado na vida, né? As procrastinações profundíssimas em que tem fundos de complexos muito complicados em que estão ali. Quando a gente consegue resolver isso, cortando a cabeça da medusa, integrando na sombra, vem Pégaso nessa potência, né, arquetípica desse grande cavalo alado, nessa criatividade, na espiritualidade. Gente, só quem já teve no inferno sabe em que quando a gente sai do inferno, a gente não sai o mesmo. A gente sai diferente, né? Então, esse Pégaso em que vem, né, nesse processo criativo, né, dessa forma da gente olhar e ressignificar a vida também. E Crisaor, que é o gigante, né? Então, esse filho também da Medusa, desse Crisaor, a gente talvez pode entender como aquela força estruturada que ancora, talvez, o movimento psíquico, né, da nossa energia psíquica. Então, né, esse duplo gêmeo que vem, né, esse duplo simbólico entre Pégaso e Crisaor, a gente pode pensar como, sei lá, inspiração, criatividade, elevação espiritual, esse enfrentamento em que a gente faz para a vida, né? Dessa força psíquica grande em que vem a partir do processo da reestruturação, né? Desse aspecto tão doloroso e tão sombrio em que é ter uma medusa que nos habita. Tá? Eu acho De legal também certa pensar, maneira, Dani. ui, Ai, desculpa, Keller, pode falar. e de certa maneira eu acho que os dois eles se complementam, né? Uhum. Porque o gigante ele tá ali ancorado à terra, né? A essa estrutura e tal. E Pégaso é o ar, né? Esse voo livre, é alcançar os céus. Então acho que é bem esse equilíbrio que é o que a gente tenta na análise, né? O trabalho todo na análise é olhar para isso, luz, sombra, né? Para todas essas coisas e tentar integrar o máximo possível, né? Eu acho que cabe aqui também a gente pensar no fato de que a medusa tem cabelos muito bonitos na origem e depois cabelos de múltiplas cobras. E eu acho que a gente trouxe para cá múltiplas questões, múltiplos lugares em que a medusa consegue aparecer, lembrando essas múltiplas cobras, né, então quantos problemas, quantas cobras nós temos na nossa cabeça todos os dias, do ponto de vista do envenenamento, do ponto de vista da dificuldade, da problemática, então é isso, são muitos lutos, são muitas dificuldades, são muitos problemas, isso me veio de forma muito presente, assim, esse símbolo de muitas cobras na cabeça.
E E a também, se a cobra, gente pode falar. Desculpa, se a Paula. gente for parar para pensar, os filhos dela nascem a partir da cabeça cortada, e Atena nasceu da cabeça de Zeus, isso ficou Exato, muito É, patente para mim, assim. exato, exato. E cobra tem um aspecto duplo, né? Como toda imagem arquetípica, a gente olha para os dois lados, para a luz e para a sombra, né? Então, se a cobra tem um aspecto do veneno, envenenamento essa coisa peçonhenta da cobra, né? Dos pensamentos, as caraminholas que estão aqui na nossa cabeça, por um lado, a cobra também tem o aspecto de fármaco. É um remédio, o veneno aplicado na justa dosagem, ele é um remédio, é, né? Então, também, né, tô aqui para a gente jogar e pensar nesse aspecto duplo, que talvez as cobras que nos habitam, se a gente souber dosar os venenos desses pensamentos, eles podem fazer aspectos curativos e jogar ao nosso favor. Numa sem dúvida. Mas tá vendo, a mitologia de Jung, né? Quando Jung fala, né, em que a mitologia abarca a vida, é ela em que dá conta da vida, é esse convite em que a gente está fazendo para fazer essa leitura poética, simbólica, ampla, grávida e não fechada, né? Que eu acho que se é um crime que um junguiano pode cometer na vida, é literalizar um mito, né? Ou uma história, ou um conto de fadas, não importa. Então, quanto mais a gente deixar esse mito conversar com os aspectos simbólicos, esse símbolo, ele tende a ir lá no nosso inconsciente, dar um match no nosso complexo e trazer isso para a nossa consciência, para a gente conversar com esses aspectos desse complexo, né? É, Por que não também ter um processo de transformação? Quando eu olho para a medusa que me habito, corto a cabeça dela, integro no escudo de Atena, eu me transformo, né? Eu vou diferente para os aspectos da vida, é né? isso aí. Muito bom. Muito legal. Infelizmente, nosso tempo está chegando rapidamente ao fim. É uma conversa que poderia durar dias, horas, semanas, talvez, porque é isso, a gente nunca vai esgotar a imagem arquetípica dos mitos, porque, como eu falei com a Keller no outro episódio, o arquétipo contempla uma totalidade que a imagem não dá conta. Então, a gente vai trazer aspectos desse arquétipo, mas a gente nunca vai conseguir dar conta do arquétipo inteiro. Daí a dificuldade. Então a gente trouxe alguns aspectos para os nossos ouvintes pensarem, acho que a gente provocou várias reflexões, talvez poucas respostas e muitas reflexões, mas é isso que a análise faz, a gente mais pergunta do que dá resposta pronta. E eu queria agradecer muito a atenção dessas 2 mulheres maravilhosas, essa disponibilidade incrível que a gente tem, as trocas são sempre extremamente ricas, e aos nossos ouvintes. É Gente, isso aí. muito obrigada, viu? Eu e o Boris aqui, estamos agradecendo a participação. Sempre vai ter um gato, gente, né? Quando não são os meus, são os da Dani. Sempre vai ter um gatinho por aqui. E eu acho que vale. Eu queria só falar uma coisinha para os nossos ouvintes. A gente falou o tempo todo que é isso, o mito é amplo, né? Então, assim, leia os mitos, né? Leia sobre e se permita senti-los, né? Porque eu acho que é isso, ele vai tocar, como a Dani falou, ele vai dar um match lá com alguma questão sua e muitas vezes ajuda a clarear algumas coisas, né? Então, leiam, só leiam. Eu sempre falo, quando eu falo sobre contos e sobre mito, eu falo é muito mais sobre sentir do que sobre entender, né? Perfeito, perfeito, Keller. É exatamente sentir o mito, deixa o mito É. conversar com você, sem muita lógica, sem muita razão, só deixa fluir, deixa rolar, né? É Alguém em você vai entender o que precisa ser entendido, perfeito, perfeito. né? Gente, foi uma delícia, muito obrigada. A gente agradece Obrigada a você. mais uma vez a participação, né? E leia os mitos. Muito Sim. bom. Um Obrigada, beijo. gente. Obrigada, Dani, Paula e aos ouvintes. É sempre ótimo estar aqui com vocês. Até a próxima.